Certinho. Então vamos lá, gente. Nas semanas passada e retrasada, nós começamos a teoria de eletrostática, e a gente terminou todo o desenvolvimento da teoria de eletrização e força elétrica, que a gente está chamando aqui de parte um da eletrostática. E aí estão faltando a resolução de exercícios das páginas 126, 127. 126, 127. Tá dentro desse bloco que a gente está terminando hoje, estão eletrização por contato, atrito e indução, conservação das cargas elétricas e lei de Coulomb, tá? E aí depois, para o segundo bloco, que todo mundo chama de eletrostática 2, a gente vai trabalhar o conceito de campo elétrico e potencial elétrico, tá? Bom, sempre ressaltando, tá, pessoal, que desses dois blocos, o bloco que mais tem possibilidade de aparecer é o primeiro, esse que trabalha com processo de eletrização e lei de Coulomb, tá? A parte de potencial e campo é um pouco mais difícil de aparecer. Questões da parte um, vamos lá. Na questão número 1, ele fala assim: quando atritamos uma régua de plástico com um pedaço de lã. Então, a gente está falando de eletrização. Eu tenho um pedaço de lã e eu vou atritar esse pedaço de lã com uma régua. Isso aqui é as divisóriazinhas. Tá? Uma coisa que a gente sabe de antemão é que se é uma eletrização por atrito, os dois corpos, no final das contas, precisam ter sinais trocados. Porque lembra que na eletrização por atrito, o atrito fornece energia para haver uma mudança de um corpo perder elétron para o outro. Tá? Para a gente ter noção de que corpo ficaria positivo ou negativo, lembrar da série triboelétrica. Tá? No exercício, ele não vai perguntar quem ficou positivo ou negativo, porque ele não deu a triboelétrica, não deu a série. Tipo, quem que fica positivo, lã ou a régua, ou o plástico, tá? Mas eu posso afirmar que eles vão estar com sinais opostos. Sei lá, por exemplo, ou isso positivo e isso negativo, ou o contrário, ou isso negativo e isso positivo. Aí vai depender do que acontece no fluxo de elétrons. Frase 1. Fazemos com que a régua de plástico fique carregada com cargas elétricas e o pedaço de lã continua neutro. Isso é impossível. Se os dois vão trocar cargas, pessoal, se um fica positivo, o outro tem que ficar negativo. Tá? Não tem como um ficar carregado e o outro neutro. Eu estaria contradizendo o princípio da conservação das cargas, né? 2. Fazemos com que a régua de plástico fique carregada com cargas elétricas e o pedaço de lã fique carregado com cargas elétricas contrárias às da régua, pois há transferências de cargas. Ok, perfeito. 3. Fazemos com que a régua de plástico fique carregada eletricamente com o mesmo sinal das cargas de lã. Não, né? Numa eletrização por contato, os dois ficam com o mesmo sinal. Então tá falsa também a 3. 4. A régua de plástico e a lã ficam eletricamente neutros. Impossível. Se eu estou atritando, vai haver. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Dá para você atritar dois corpos e eles continuarem neutros? Dá. Se for do mesmo material, sim. Por exemplo, se eu atritar meu dedo com a minha própria pele, eu não estou eletrizando. Porque é o mesmo material. Entenderam? Para que você tenha troca de elétrons, é preciso que o material seja atritado no outro, mas eles precisam ser diferentes. Tá? Alguma coisa diferente no material. Então, acho que a única verdadeira é a 3. Pronto. 2, desculpa, 2. Alternativa B de bola. Questão 2. A questão 2 é a clássica questão das bolinhas. Três esferas metálicas idênticas. Ô, gente, se as esferas são idênticas, o que isso quer dizer? É a, se, se a- se as esferas são idênticas, qual é a mensagem que está por trás disso? No final, as cargas delas têm que ser iguais. Quando a gente eletriza corpos por contato, as cargas se distribuem nos corpos.
Se os corpos forem de mesmo tamanho, formados pelo mesmo material, essas bolinhas têm que ter a mesma carga no final, tá? Então, isso é que está por trás do idênticas, tá? Idênticas, ó. A carga final deve ser a mesma nas esferas. Depois que eu terminar esse exercício, eu quero comentar quero fazer um adendo nessa questão da eletrização da bolinha, tá? Vamos primeiro fazer aqui. Três esferas ABC se apresentam isoladas e bem afastadas uma da outra. A esfera A possui carga quesão. Então eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C, e a esfera A tem carga quesão. E as outras estão neutras. Passe a esfera A tocar primeiro B e depois C. Em seguida, pegue B e toque em C. Ao final deste procedimento, as cargas das esferas são quais? Então, ó, gente. Primeiro ele faz assim, ó. Ele pega A e encosta com B. Depois afasta. Depois ele pega A e encosta em C. Depois afasta. E depois ele pega B e encosta em C. Ou seja, ele faz todos os contatos possíveis. Primeiro A com C, depois A com, não, A com B, A com C e B com C. Outra coisa, a soma das cargas tem que dar sempre quanto? Quesão das três juntas. Por mais que você fique encosta, separa, encosta, separa, encosta, separa, no final das contas, a soma das três cargas tem que dar quesão. É o princípio da conservação das cargas, tudo bem? Então, esse tipo de questão, para quem já resolveu alguma vez, você tem que ir fazendo passo a passo. Passo a passo. Então, ó, primeiro toque foi A com B. Se o primeiro toque foi A com B, significa que agora nós temos Q sobre 2, Q sobre 2 e zero. Certo? Eu tinha A e B formando um sistema. Toca, afasta. A soma tem que ser igual a quesão e as cargas precisam ser iguais. Tá aí. Tá? Agora eu vou pegar A com C. Cuidado. Agora é A com C. Se eu enxergo A e C como um sistema elétrico, a soma das cargas agora tem que dar Q sobre 2, concorda? Ó, isso aqui você deixa de fora. Então aqui vai ficar quanto e quanto? Q sobre 4, Q sobre 4 e aqui Q sobre 2. Tá? Então veja, primeiro eu tinha Q0, virou Q2, Q2. Agora eu peguei essa com essa, dividi essa carga no meio. Tá? Agora eu vou fazer o último toque, que é esse aqui, ó. B com C. Quando eu for fazer B com C, eu faço isso aqui, ó. Vou colocar aqui B e C. Aqui eu vou fazer continha, ó. Pega a carga do B mais a carga do C e divide essa birosca por 2. Eu vou escrever assim, ó. É, foda-se, vai. Divide isso aqui por 2. Isso aqui vai ser igual a quelinha, tá bom? Aqui vai dar o mínimo da 4. Nossa, eu fiz uma coisa nada a ver, né? Eu fiz isso aqui, cara, me enrolei. Tudo bem, vai. Agora já foi, agora vai até o final. Tira o mínimo aqui, ó. Entre 2 e 4, dará 4. 4 por 2, 2 vezes Q, 2Q. 4 por 1, 4 por 4, 1, vezes QQ. Então fica assim, ó. 2Q mais Q. Todo mundo entendeu por que que eu dividi por 2, pessoal? Tá? Gente, dividir um número por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então essa conta fica 3Q sobre 4
vezes meio, tá bem? Q' vai dar 3Q dividido por 8. Oi, isso. E só uma outra coisa. Por que que eu dividi por 2? Porque as cargas têm que ser iguais, tá? Beleza? Então, o último toque, ele fez com que essa bolotinha aqui, ó, ficasse 3Q sobre 8. Essa continua Q sobre 2. Não, não, não. O que que era mesmo? Ah, era B e C, né? É, viajei. Aqui era Q sobre 4, normal. Aqui fica 3Q por 8. E aqui também, 3Q por 8. Ó, tá bom? Geralmente o exercício é simples, porque as esferas são de mesmo tamanho, tá bom? Agora, o que que eu queria fazer? Lembra que eu falei que eu queria colocar uma observação nesse exercício? Como é que eu devo proceder? Primeiro que assim, tá? Sempre vai ser bolinha. Tem uma série de razões por a eletrostática preferir bolinhas e não outros objetos, tá bom? Depois a gente comenta sobre por que bolinha. Mas o fato é o seguinte, ele pode eventualmente apresentar para você uma situação em que uma bolinha é maior que a outra. Nesse caso, como eu abordo a questão? Então, ó, eu vou colocar aqui uma observação, tá? Eu não acho que isso aqui seja uma coisa tão importante, por isso que eu estou colocando ela numa observação de um exercício, tá? É meio que detalhe. Por exemplo, vamos supor que o problema seja assim, ó. Eu tenho uma esfera A com uma carga Qzão e eu tenho uma esfera B neutra. Ela está neutra, tá? Só que elas têm tamanhos diferentes. Vamos imaginar que a esfera A tenha um raio R e a esfera B tenha um raio 3Rs. Estou chutando aqui, tá? Qual que é o lance? Primeiro eu vou explicar o conceito e depois vocês vão entender o cálculo. Gente, essa carga aqui, ela está distribuída na esfera, tudo bem? Quando você eletriza um corpo, as cargas que você põe nesse corpo, elas querem ficar o mais afastadas possível uma da outra. Isso significa que elas vão procurar se alojar na superfície da bolinha. Por que elas vão procurar se alojar na superfície da bolinha? Porque elas se alojando na superfície da bolinha, elas ficam mais afastadas possível uma da outra. Toda vez que nós eletrizamos um corpo, a tendência das cargas dele é se acomodarem na superfície. Só que o que acontece? Quanto maior for a superfície da bolinha, mais as cargas vão se alojar nela. Então significa que quando você pega duas bolinhas assim, encosta e separa, a bolinha que tem o raio maior, ela vai conseguir alojar mais cargas. Tudo bem? E onde que o raio entra nessa história? Vamos colocar aqui, ó. A carga distribuída é diretamente proporcional ao raio. Essa é a sacada. Ao raio. Ou seja, quanto maior for a bolinha, mais carga vai ter ali. Então, como que a gente resolve um problema como esse? Bom, primeira coisa, você sabe que depois do atrito não, depois do contato, cada bolinha vai ter uma carga. Agora eu já não posso mais pegar e somar e dividir por 2, porque elas não são iguais. Então eu faço assim, ó. Q' mais Q' onde? O que que são os Q'A e B? São as cargas da bolinha A e da bolinha B depois do contato. Então, peguei, encostei, separei. Agora eu tenho Q'A e Q'B. A soma dessas cargas tem que valer Qzão. Princípio da conservação das cargas.
Só que, agora vem a segunda parte da história. Q'B sobre Q'A é igual a RB sobre RA. Notem que eu estou usando essa frase aqui, ó. A carga distribuída é diretamente proporcional ao raio da bolota. Então, ó, se existe uma proporção entre raios, essa proporção será a mesma da carga. Deu para entender o lance, pessoal? Então, ó, como é que eu pensaria nisso de cabeça? A bolinha B tem um raio 3 vezes maior que a bolinha A. Então, Q'B, desculpa, é, sobre Q'A tem que ser igual a 3. 3 sobre 1, ou R, 3R sobre R. Acabou. Aí, então eu sei que daqui, ó, Q'B igual a 3 Q'A. Agora eu pego isso aqui e substituo aqui, ó. Porque a gente já sabia que a soma das cargas tinha que dar Q, né? Então, ó, Q'A mais Q'B tem que dar Qzão. No lugar do Q'B eu vou colocar 3 Q'A. Então fica Q'A mais 3 Q'A igual a Qzão. 4 Q'A igual a Qzão. Tá? Ou seja, a carga armazenada aqui, ó, é 3 vezes maior que a de lá. Vai dar 0,25 aqui. Q'A vai dar 0,25 Qzão. E aí, se uma delas está valendo 0,25, a outra tem que valer 0,75, né? Porque a soma tem que dar Q. Então, Q'B igual a 0,75 Qzon. Tá bom, gente? É simplesinho, só que como a gente não está acostumado a lidar com esse tipo de situação, se aparecer numa prova, né, não é nem acho difícil aparecer, tá? As provas mais conteudistas pode ser que eles inventem isso aqui. Oi, como assim? Eu não sei se tem nome para essa lei, cara. Eu acho que dá para justificar pela lei de Coulomb, porque assim, agora entendi o que você está falando. Dá para justificar pela lei de Coulomb, porque você pensa assim, as cargas querem se repelir. Porque elas querem se repelir, elas vão para o lugar que está mais, onde elas conseguem ocupar maior superfície. Então dá para explicar por lei de Coulomb, sim. Tá? Perfeito. Tá bom? E depois a gente vai discutir também outras questões, por exemplo, quando a esfera é oca, tem algumas peculiaridades que ocorrem dentro da esfera que a gente vai comentar também, que é a história do efeito da gaiola de Faraday, tá? Mas aí a gente deixa chegar no campo elétrico. Questão 4. 4 não, 3, perdão. 3. Aqui é indução, pelo visto. É. Um balão de borracha eletrizado positivamente, um bastão de borracha eletrizado positivamente é aproximado de duas esferas metálicas A e B que estão em contato. A seguir, afasta-se ligeiramente uma esfera da outra, mantendo-se o bastão de borracha. Por último, as esferas são suficientemente afastadas, de modo que uma não exerça influência sobre a outra. Faça um esquema da distribuição de cargas elétricas nas esferas nas situações. Então, veja, pelo que ele está descrevendo no texto, ele começa com a seguinte situação: aqui tem um bastão, e esse bastão está positivamente carregado. Lembra que objetos com carga
conseguem criar em volta de si próprios uma coisa chamada campo elétrico. Se eu colocar uma carguinha aqui, essa carguinha puder se mexer, ela vai se mexer. Aí o que o cara fez? Ele pegou uma bolinha de metal e grudou em outra bolinha de metal. Deixou as duas em contato, assim. A e B. Aí, isso é a primeira parte. Aí depois, o que que ele fez? Vamos continuar descrevendo o negócio. Depois disso, o que que ele fez? Sem afastar o bastão, ele deu uma afastadinha nas bolinhas. Então, com o bastão aqui, lembra essa história de afastar ou não o bastão, porque que ela é importante, que a gente estudou isso na aula. Oi. Não, não. Primeiro ele afastou só um pouquinho, né? Então, vamos lá. Vamos dar uma lida aqui, ó. Deixa eu ver. A seguir, afasta-se ligeiramente uma esfera da outra e remove-se o bastão de borracha. Ah, tá. Aqui. Então, afasta. E de... Opa. E depois eu afasto bastante elas. E depois eu afasto bastante elas. É isso. Passe um, dois e três. E B e A e B. Pronto. Ele quer que a gente desenhe as cargas, gente, nas situações. E aí? Ó, enquanto essas bolinhas estão presas, presas não, né? Tipo, enquanto elas estão grudadas, tenta imaginar que essa bolinha é um corpo só. Quando eu aproximo um corpo neutro de uma coisa carregada, o que que acontece? Ele vai fazer o seguinte: esse positivo aqui, ele vai atrair tudo que for carga negativa aqui no sistema. Lembrando que aqui dentro, pessoal, nós temos prótons e elétrons. Só que tem um detalhe: as únicas partículas que podem se movimentar nessa estrutura são os elétrons. Então, o que acontece aqui é que quando você aproximar esse bastão, vai vir um monte de elétronzinho para cá. Notem, esse corpo e esse estão cheios de elétrons. Mas os elétrons vão começar a todos migrarem para a esquerda, porque existe um estímulo externo. Então, o que vai acabar acontecendo é uma separação de cargas muito bizarra. Ó. Você vai ter um corpo formado por duas bolinhas, tá bom? Em uma das extremidades, você vai ter uma região rica em elétrons. E na outra extremidade, você vai ter uma região pobre em elétrons, porque os elétrons que estavam aqui foram para onde? Para lá. Veja que em nenhum momento, pessoal, eu estou tirando nenhum elétron e não estou colocando nenhum elétron. A gente, através desse negócio, a gente separou o negativo do positivo, tá? Isso é o que a gente vai chamar de polarização. Aliás, né, gente? Qual a diferença disso para uma molécula polar? Numa molécula polar, o que faz isso aqui acontecer é a diferença de eletronegatividade. Quer ver? Olha como vai cair várias fichas na tua cabeça. É a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Na bolinha, são duas bolas de metal, não tem nada, não é uma coisa microscópica. E isso polarizou porque você tem um estímulo externo. O que faz uma molécula ficar assim é a eletronegatividade. Tudo bem? Isso é o que a gente chama lá na química de dipolo permanente. Isso aqui é um dipolo induzido. Sabe o que é um dipolo induzido? Se eu afastar o bastão, o que acontece? Despolariza. Dá para entender agora o que é um dipolo induzido e um dipolo permanente? Lá na química, né? Agora, beleza. Aí, o que o cara fez? Ele afastou o bastão e afastou um pouquinho as cargas, né? As bolinhas. Veja que é o seguinte, gente. Se ele afastou o bastão primeiro e depois afastou as bolinhas, não acontece nada. Porque veja só, se ele afastar o bastão, isso aqui despolariza. Então ele vai fazer o contrário, ele vai primeiro afastar e depois afastar o bastão aqui. O que acontece? Como essa bolinha está com excesso de elétrons,
e essa está com falta de elétrons, na hora que eu afastar, esse excesso de elétrons vai ficar preso nessa bolinha. E a falta de elétrons vai ficar presa nessa bolinha. Então agora nós temos isso, ó. Olha só. Eu afastei as bolinhas, mas elas ainda ficaram perto uma da outra. Tudo bem? O que que acontece? Como esta bolinha está cheia de elétrons e esta bolinha está com falta de elétrons, olha o que acontece com os elétrons em excesso dessa bolinha. Veja, esses elétronzinhos que estavam todos deslocados para a esquerda, por causa do bastão, na hora que eu afastar isso aqui e tirar o bastão, eu tiro o estímulo para esses elétrons ficarem aqui. Eles vão passar a ser atraídos pela carga positiva da outra bolinha. Então eu tenho isso aqui, ó. Uma bolinha. Essa bolinha aqui, ela tá negativa. Ela tá negativa. E essa daqui está positiva. Só que além delas estarem dessa forma, a carga negativa em excesso dessa bolinha aqui, ó, ela está perto da carga positiva da outra. Porque agora elas estão sendo atraídas por aqui, porque eu tirei o bastão, tá bom? Aí, beleza. Agora, ele quer que eu desenhe elas separadas. Veja que nesse caso aqui, a gente já sabe que as bolinhas foram eletrizadas, só que elas estão polarizadas. E elas só estão polarizadas porque uma está próximo da outra. Se a gente afasta uma bolinha da outra, esses negativos em excesso voltam a se distribuir por toda a esfera e os positivos em excesso voltam a se distribuir nas esferas. Então eu tenho isso aqui, neutra, só que polarizada. Afastei. Essa ficou negativa e essa positiva. Se eu afastar e elas continuarem perto o suficiente para interagir, as cargas positiva e negativa vão se atrair aqui, ó. Para elas se distribuírem homogeneamente pela bolinha, é preciso que a gente afaste o sistema, porque aí uma bolinha não consegue mais interagir com a outra, tá? Oi. Se o bastão fosse negativo, putz, é difícil da gente prever, né? Porque eu não sei que carga tem esse bastão, mas provavelmente sim. A tendência é que se você mantivesse o bastão aqui, elas continuariam assim, né? Elas ficariam assim separadinhas, próxima uma da outra. Só que daí não dá para saber se. Aí, puta, é difícil responder, porque eu não sei se essa distância ficaria menor que a do bastão, tá? Acabou? Desenhe. Ah, tá, acabou, é isso mesmo. Próxima. Questão número 3. 4, perdão. Duas partículas eletrizadas com carga Q1 e Q2 são separadas por uma distância d e atraem-se com uma força eletrostática de módulo F. Tem isso aqui. Carga 1, carga 2, separadas por uma distância d. Bom, se elas estão se atraindo, pessoal, a gente pode dizer que elas têm cargas de sinais opostos, né? Elas estão se atraindo, segundo o exercício, com uma força F. Lembrando que é um par ação e reação. Tá? Então, se eu soltar essas duas cargas, a tendência delas é que elas vão se direcionar uma em relação à outra. Tá bom? Beleza. Aí ele fala assim: determine em função
função de F a intensidade da força entre partículas em casos diferentes. Então, o que ele vai fazer agora é mudar alguma configuração do sistema e ver o que acontece com a força, tá? A carga Q1 aqui, a carga Q2 aqui. Lembrando que cargas, pessoal, tem valores, né? Inclusive, isso é importante para a fórmula. Tá, vamos lembrar algumas coisas rapidamente aqui. Da lei de Coulomb, a gente sabe que a força elétrica num sistema de cargas duplas, né, é KQ1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Gente, aqui, mais uma vez, se torna super importante aquela aula que vocês têm com o Eloy de análise de grandeza. Você tem uma fórmula que é definida por uma fração. Gente, se uma fórmula é definida por uma fração, é porque você tem coisas que são diretamente proporcionais e coisas que são inversamente. O que está em cima é diretamente, o que está embaixo é ok. Observe outra coisa. A dependência da carga com a força, ela é de primeiro grau. Isso significa que se eu dobrar a carga, dobra a força. Se eu triplicar a carga, triplica a força. E assim por diante. É uma função de primeiro grau. No entanto, a função com a distância, além dela ser inversamente proporcional, ela é inversamente proporcional ao quadrado. Então, por exemplo, tudo que você fizer com a distância, a força sofre o contrário ao quadrado. Vou repetir. Tudo que eu fizer com a distância, a força sofre o contrário e ao quadrado. Por exemplo, dobra a distância, ou seja, multiplica a distância por 2. A força fica dividida por 2 ao quadrado. Multiplica a distância por 5. A força fica dividida por 5 ao quadrado. Divide a distância por 3. O que acontece? Multiplica por 3 ao quadrado. Isso tem que ser rápido, gente. Isso tem que ser rápido, porque aí grandeza é diretamente proporcional inversamente. Aí o que ele vai falar? Item A. Mantém-se as cargas Q1 e Q2 e dobra-se a distância. Mantém as cargas 1 e 2 e dobra a distância. Eu vou fazer, eu vou fazer passo a passo, porque se você tiver dificuldade de enxergar isso aqui, como que você faz a conta disso, né? Você vai imaginar o seguinte, ó. Eu estou desenhando o sistema de novo, só para a gente entender a ideia, ó. Olha para esses dois desenhos, gurizada. Esse é o desenho padrão. O desenho padrão é duas cargas com uma distância d. Essa conta aqui, ó, gente, ela vale quanto? F. Concorda? Tudo bem. Agora olha só. Eu vou manter as cargas, só que eu vou dobrar a distância entre elas. Quando a gente mudar a distância, a força passa a ter um outro valor, ok? Vamos supor que você não consiga de cara perceber que é um quarto. Como que você procede na conta? Você faz o seguinte: F' igual K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre. Aí vem a coisa que mudou. Como você dobrou a distância, aqui vem 2D elevado ao quadrado. Tá bom? Agora você vai fazer o seguinte: desenvolve isso aqui e compara essa conta com aquela do lado. Na verdade, o que eu quero dizer com isso? O que dá para fazer aqui de diferente? Ó, dá para você desenvolver isso aqui, não dá? Então, essa conta, vê se ela fica assim, ó. F' igual a K, módulo Q1, módulo Q2, dividido por 4D ao quadrado. Beleza? Agora vem a parte final, ó. Você tem a fórmula que vale F. E você acabou de descobrir que F' é igual a isso. O que dá para perceber aqui, ó? Tudo isso que eu estou circundando de vermelho
vale quanto, gente? F. Toda vez que você desenvolve a segunda fórmula, no caso extra, vamos dizer assim, você vai perceber que na segunda fórmula aparece a primeira escondida aqui, ó. Só que com o númerozinho 4. Então a gente chega naquilo, ó. Tá vendo? Esse tipo de problema é muito famoso na física, em tudo quanto é lugar. Eu já falei isso 450 milhões de vezes. Tá? O cara pega uma coisa padrão e compara com outra. Tá? Vamos pegar um outro caso aqui. Oi, mas é o que está escrito, né? Na verdade, a gente só fez a conta aqui. Tá? Cuidado, porque, por exemplo, se você está fazendo uma prova de múltipla escolha, você não... se você está com aquilo na cabeça, você não vai fazer isso aqui tudo. Você bate o olho e resolve. Por que que eu gosto de ensinar isso, gente? Porque o cara pode foder a nossa vida. Eu quero dizer com isso é o seguinte: aqui, o que que ele fez? Ele simplesmente pegou e dobrou a distância, né? Só que tem exercício que o cara faz assim, ó. Eu quero triplicar a distância, multiplicar essa carga por 3 e dividir essa daqui por 5. Ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Quando ele faz várias coisas ao mesmo tempo e troca tudo do sistema, eu aconselho a fazer com conta. Esses casos onde ele só muda a distância, ou ele só muda uma carga, é de boa, tá? Quer ver, ó? Vamos ver o item B. O item B é o mesmo caso, ó. Mantém-se os valores de Q1 e Q2, mantém Q1 e Q2, então a parte de cima não muda, mas eu triplico a distância. Bom, se eu estou triplicando a distância, a força fica sobre 9. Então aqui o F' igual a F dividido por 9. Pronto. Agora, no item C, mantém-se a distância e duplicam-se os valores das cargas. Duplicam-se os valores. Vem cá. Aqui a força vale F. E se eu duplicar o valor do Q1? Ela passa a valer 2F. E se eu duplicar o valor do Q1 e do Q2? Ela fica 4 vezes maior. É a mesma brincadeira da genética. Ou eu somo e eu multiplico. Então, ó, eu dobrei o Q1 e dobrei o Q2. Então, eu estou multiplicando por 2 e por 2. Tá? Olha como fica a conta. Eu vou desenvolver, tá? Ele fala que manteve a distância igual à anterior. Então, a conta fica assim, ó. Agora eu estou mexendo aqui em cima. Quando a gente desenvolve isso aqui, pessoal, tranquilo. 2QA vezes 2QB, então fica assim, ó. F' igual a 4 vezes K, QA, QB. Nossa, gente, meu estômago dá uma roncada agora. Sabe, eu parecia uma mesa tremendo aqui. Shhh, hoje vai ser foda. Ó, gente, o 2 vezes 2 deu 4. Eu joguei ele para fora aqui, ó. Isso aqui é a força antiga, tá? Beleza? E depois a última é: duplicam-se os valores das cargas e a distância. Isso aqui é meio idiota, né? Duplicam-se os valores das cargas e a distância. Ó, dupliquei as duas cargas e também dupliquei a distância. Nesse caso, gente, entende por que que a coisa ficou inútil? Ao duplicar as cargas, teoricamente, ele deveria quadruplicar a força, certo? Só que quando ele dobra a distância, como a distância está ao quadrado também, ele divide por 4 a força.
Então, ele está, ao mesmo tempo, multiplicando por 4 e dividindo. Entende? Então, aqui vai dar F' igual a F. Tá? Aqui ficou 4F, né, gente? Ó, esqueci de colocar, perdão. Ó, tá bom? Eba, agora vamos começar os legal. Os próximos exercícios, na verdade, eles vão muito naquela linha do final da aula passada, onde a gente colocava sistemas de cargas e analisava a força resultante, tá? Tanto o exercício, o 5, 6 como o 7, eles vão nessa linha. O 6 é o mais, assim, realista em termos de vestibular, tá? Mas vamos lá. Na 5 ele fala assim: duas partículas eletrizadas com cargas Qzão e 4Qzão estão fixas em pontos A e B, situados a uma distância dzão. Então, vou colocar aqui, ó. Você tem aqui uma carga A, a outra carga é a B que está do outro lado. A carga A é igual a Qzão, a carga B é igual a 4Qzão. E a distância entre elas é D. Bom, então assim, né, de cara a gente já imagina o seguinte: entre essas duas cargas está rolando uma repulsão. Elas têm o mesmo sinal, né, ó, tá? Beleza. Aí ele fala o seguinte: no ponto C, há uma distância Tzinho de A, coloca-se outra partícula com carga Qzinho. Então ele vai pegar aqui, ó, colocar uma partícula aqui, eu vou chamar de QC, que está uma distância Dzinho de A. Cuidado para não confundir nesse tipo de questão, porque essas questões de literais são foda, né? Você tem duas distâncias, tá, pessoal? A distância entre as duas esferas das extremidades, que ele chama de desão, e ele colocou essa outra distância entre essa bolinha e essa. Beleza. Aí ele vai soltar a pergunta agora. Ele fala que, ao colocar essa partícula C ali, ele observa que ela fica em equilíbrio, sob ação das forças eletrostáticas somente. O que ele quer dizer com isso? A partícula C fica em equilíbrio sob a ação das forças eletrostáticas somente. Isso quer dizer que a partícula não tem peso, então um peso desprezível, e que se a partícula está em equilíbrio, ela está na primeira lei. Ela está em repouso. E a única explicação para que ela esteja em repouso é que as forças estejam se anulando. Seja lá quais forem, elas estão se anulando. Na partícula C. Bom, aí ele faz a pergunta, né? Quanto vale Dzinho dividido por Dzão? Ó, a primeira coisa aqui é a seguinte, né? Olhando para a questão, existem dois aspectos que eu acho que tem que passar pela tua cabeça na hora que você vai resolver uma questão dessa. Primeiro, eu vou ter que aplicar a lei de Newton. Então eu vou ter que olhar para a bolinha que está aqui no meio e ver que forças estão agindo nela. Só que aí tem um problema já. Eu não sei o sinal dessa carga. Ele não fala, ele não nos dá informações suficientes para saber, por exemplo, se essas cargas todas têm o mesmo sinal. Então aqui a gente vai ter que supor alguma coisa, tá? Vocês acham que essa carga aqui é positiva ou negativa? Tivesse que chutar. Negativa? Então vamos pensar no caso dela ser negativa. Supondo que essa carga aqui do meio seja negativa, vamos lá. Ela vai interagir com a A, vai. Nessa interação existe uma força.
que é atrativa. Eu vou chamar de F1, o par ação e reação. Tá aqui. Beleza? Ahn, uma coisa importante, tá? Esse aqui é um par ação e reação entre essas duas. Como o meu problema está me concentrando apenas na bolinha do meio aqui, eu não vou me preocupar com a interação entre as bolinhas das extremidades. Eu sei que elas estão se repelindo. Afinal de contas, elas têm o mesmo sinal. Mas eu não vou me preocupar com elas, eu vou só ficar na bolinha do meio ali. A bolinha do meio, por sua vez, também, se ela é negativa, como vocês falaram, ela também vai ser atraída pela bolinha B. Então aqui eu tenho outra força. Tá bom? Aqui, gente, nós estamos admitindo que a partícula é negativa, tá? Que nem vocês falaram. Então aqui eu estou supondo que linha Q menor que zero. Agora, só uma coisa para comentar aqui, gente. Se a partícula fosse positiva, também daria. Também daria. O fato dela ser positiva, o que ia mudar no desenho? Essas duas setinhas em vermelho seriam de repulsão e essas duas em azul seriam de repulsão também. Oi. Acho que ele fala isso na questão, não fala? Ele fala Q e 4Q? Ah, então não fala nada também, né? Então, já que eu supus que é positiva, essa daqui também pode ser positiva também, tá? Ah, não entendi. Não entendi. Fala de novo. Mas ele fala isso? Não, 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 não. Então, mas aí faz sentido isso. Bom, primeiro que assim, né? Vamos lá. Eu não posso garantir que Dzinho esteja mais para a esquerda do que para a direita. Mas vamos lá, vamos forçar um pouco a natureza. É natural que esse ponto esteja mais distante de B. A carga é maior, a carga do B é maior. Se esse corpo está sendo empurrado para os dois lados, se esse corpo está sendo empurrado para os dois lados, com a mesma força, ele tem que estar mais longe da carga maior, porque a força é diretamente proporcional à carga. Vamos lá, ó. A carga B não é 4 Qzão, a carga A não é Qzão. Se eu colocar esse cara no meio, essa força fica maior, ele vai para lá. Eu tenho que colocar ele mais à esquerda. Para compensar o fato dessa carga ser menor, para eu compensar isso, eu coloco ela mais próxima, para conseguir equilibrar as forças, tá? Isso é uma percepção interessante da gente ter, tá? Então, de fato, a gente pode afirmar que esse dele está mais para o lado esquerdo mesmo, tá? Mas assim, cuidado para não se iludirem com desenhos. Bom, mas e agora, tá? E o que que eu faço agora? Isso aqui é o desenho. Agora eu preciso fazer alguma conta. Eu vou igualar essas forças aqui, ó. Eu vou igualar. Porque ele fala que essa partícula está em repouso. Na verdade, ele usa o termo equilíbrio, né? Então eu vou imaginar que para esse corpo estar em equilíbrio, as forças têm que ter o mesmo módulo. Então, ó, o módulo da força F1 tem que ser igual ao módulo da força F2, porque o corpo Q está na primeira lei de Newton. Corpo parado, primeira lei. Então eu vou abrir a conta. E aqui que tem que tomar muito cuidado com os valores, porque é tudo literal. Quem é a força F1? A força F1
é a força trocada entre A e C. Aqui, ó. Então eu vou abrir essa conta. Ó, K, Qzão, vezes QC, dividido por Dzinho ao quadrado. Dá uma conferida. K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Ok? Isso é igual a. É aqui que a gente tem que tomar cuidado, na segunda parte. O F2, pessoal, o F2 é a força de interação entre aquela carguinha C e a carga da direita. Então fica K, Q, Q, dividido por isso aqui. Ó, é aqui que tem que tomar cuidado, gente. Veja, a distância entre C e A foi dada. E a distância grandona também. Então, veja, essa distância aqui, ó, ela vale quanto? O grandão menos o pequenininho, ó. Aqui que está a sacada da questão, ó. Ô, gente, aqui você percebe claramente por que que a pergunta do problema não é para calcular Dzinho e Dzão. É para calcular a razão entre elas. Isso é uma coisa muito louca na física. Às vezes, o cara pergunta assim, caralho, por que que o examinador resolveu pedir para eu calcular Dzinho sobre Dzão? Porque o problema foi montado para você chegar nessa conta na hora. Esse tipo de problema, você não acha que você vai achar o Dzinho, achar o Dzão e dividir. Não existe isso. Se o cara fez uma pergunta tão bizarra como essa, que é muito comum acontecer essas coisas na física, calcule isso sobre isso. Normalmente, quando a pergunta é, ou pedir para você calcular a relação de coisas, você vai sair da conta, você vai sair da conta direto. Aqui, ó, vai ficar o seguinte. Vixe, Maria, aqui vai dar um caos. Ó, eu vou cortar o K, dá para cortar o Qzão também e o QC, né? Ó, o Qzão, tchau, e o QC, tchau. Agora sobra pouca coisa. Ó, fica 1 sobre Dzinho ao quadrado igual a 4 sobre Dzão menos Dzinho ao quadrado, né? E agora? O que a gente faz aqui? Você tem dois caminhos a seguir aqui. O caminho mais curto é tirar a raiz dos dois lados. É um crime, mas tudo bem. Ó, vocês entendem por que é um crime, né? Tô fazendo isso aqui. Não é para contar para Eloy. Não é para contar para Eloy. Isso aqui é um crime. Depois eu comento sobre o crime. Vamos primeiro cometê-lo. Ah, eu adoro. Ó, eu vou tirar a raiz quadrada. Primeiro que assim, né? Por que que eu tive essa ideia imbecil de tirar a raiz? Primeiro que eu tô vendo essas merda ao quadrado aqui. E aí, gente, se eu for tentar isolar isso, isolar não, desenvolver isso aqui vai virar um caos. Dá para fazer. Quadrado do primeiro mais duas vezes. Só que assim, tem muita letra para pouca conta. Você tem duas incógnitas aqui. Então, isso me leva a crer que talvez não seja uma boa ideia isolar, fazer desenvolver. Só que, por outro lado, eu percebi que todos os números que estão aqui dentro dessa igualdade, eles são números que você consegue tirar a raiz. Então, qual que foi a minha gambiarra aqui? Se eu tirar a raiz dos dois lados, eu chego nisso aqui, ó. 2 sobre dzão menos dzinho. Tá vendo? Agora eu vou desenvolver. Sumiram aqueles quadrados. A gente não precisa mais desenvolver aqui, né? Aquela quadrado da diferença. Então você vai fazendo a conta. Então fica dzão menos dzinho igual a 2 dzinho. Tá? Aqui e aqui.
Aí você passa o Dzinho para cá, Dzão igual a 3 Dzinhos. Ele quer Dzinho, Dzão, né? Tá, então Dzinho dividido por Dzão igual a 1/3. Tá? Eu passo o Dzão para cá e o 3 para lá. E aí eu tenho a equação. Tá bom? Sempre que vocês chegarem nesse tipo de questão, assim, pessoal, e curiosamente, tá? São parênteses. Esse tipo de dispositivo a gente usa na física e na química. Lá na química a gente vai usar também, em um determinado contexto. Agora deixa eu falar um pouco sobre a matemática desse problema. Por que que isso para matemática é complexo, né? Não está certo. Porque veja, isso aqui é uma equação de segundo grau. Toda equação do segundo grau tem duas respostas, tem duas raízes. Eventualmente elas sejam até as raízes iguais, né? Mas tem que ter duas raízes. Qual é o problema quando você tira o quadrado dos dois lados? Você transforma uma equação de segundo grau numa equação de primeiro. Então você passaria a ter apenas uma resposta. Entende? Por isso que matematicamente isso é inadmissível, tá? Mas por que que eu faço então? Porque provavelmente a segunda resposta que teria aqui, ela é um número que não condiz com a realidade. Sei lá, vai dar uma distância negativa. Então, geralmente a gente, sabe aquele ditado que a gente conta com o ovo no cu da galinha? Eu tiro a raiz dos dois lados porque eu estou contando com o ovo no cu da galinha. E qual é o ovo no cu da galinha? É uma raiz que não serve para nada. Então eu já tiro ela e fico só com a minha raiz. Tá bom? Beleza? Esse tipo de exercício é complexo, tá? Ele é bem difícil. Só que assim, depois que você pega o jeito de fazer ele, você resolve, tá? 6. O 6 é a versão Enem desse tipo de coisa. Tipo assim, se esse assunto aparecer no Enem, eu boto fé que seja alguma coisa assim. Uma questão mais de conceito do que de conta, tá? Ele fala assim, ó, quatro pequenas cargas elétricas encontram-se fixas nos vértices de um quadrado, conforme mostra a figura a seguir. Tá parecendo um quadrado isso, mas tudo bem. Tá aqui. Só que observe o seguinte, gente, essas cargas, elas têm sinais e valores diferentes. Cuidado, tá? Aí ele fala assim: um elétron no centro desse quadrado ficaria submetido, devido às quatro cargas, a uma força que seria representada por qual setinha? Então, tipo assim, ó, imagina que eu tenho essas quatro bolotinhas presas nas pontas do quadrado. Ok. Agora eu vou colocar aqui, ó, pessoal, um mísero elétron. Aqui, ó. Aqui tem um elétron. Qual a força resultante nele? Vamos passo a passo. Gente, qual é a carga que está à esquerda aqui? Mais 2Q. Então você tem um elétronzinho, que é negativo, sendo atraído por uma força de uma carga de 2Q. Então aqui eu vou desenhar uma força para cá. Ok. Agora vamos para esse lado aqui, ó. Que carga eu tenho aqui? Mais 2Q também. Ô, gente, uma coisa muito importante aqui. Lembra que quando a gente desenha vetores, a gente não presta muita atenção nisso. Mas o vetor ele tem um tamanho. Quando a gente está fazendo questões de desenho, cuidado com a questão do tamanho. Eu tenho que tentar desenhar um vetor aqui, pessoal, do mesmo tamanho do outro. O que que me garante que essas forças têm o mesmo módulo? A carga é a mesma, que está atraindo o elétron, e a distância é a mesma. Tá bom? Gente, quanto mede essa distância?
lado raiz de 2 sobre 2. Lado raiz de 2 sobre 2, ou metade da diagonal. Cuidado com isso também, tá, gente? No exercício em si não vai fazer diferença. Agora vamos para essa carguinha aqui, ó. Agora começa a história. Essa carga aqui, ó. Mais que. Ah, ela também atrai. Ela também atrai. Só que ela vai atrair com a metade da força. A força não é diretamente proporcional às cargas, pessoal. Se eu mudar a carga, o elétron está aqui, quietinho, mas essa carga aqui, ó, ela é metade da carga do de cima. Então eu vou tentar desenhar uma setinha menor aqui, ó, para representar a força do elétron menor. Porque na hora que eu for somar essas forças, ó, elas não vão se anular. Esse aqui é o macete da coisa, tá? E desse lado aqui acho que também é mais que, né? É mais que. Então é uma outra aqui, ó. Nossa Senhora. Pronto. Vocês lembram como é que faz soma de vetor? Paralelogramo. Então, ó, eu vou fazer o desenho, tá? Primeiro eu vou somar esses dois aqui, ó. Você pode fazer de dois jeitos, de um só. Eu vou fazer do jeito que eu acho mais fácil. Ó. Se eu somar esses dois vetor e meter um paralelogramo aqui, ó, você vai ter um vetor para cima. Então, por exemplo, se fosse só por causa desses dois caras, a hora que eu soltasse o elétron, eu ia fazer isso, ó, zoom. Tá, agora vamos olhar para baixo. Para baixo eu tenho a mesma situação. Paralelogramo. Só que como os vetores são menores, essa força é menor. Entenderam? Então, esses dois aqui mandam ela ir para cima. Esses dois aqui mandam ela ir para baixo. Só que essa força em módulo é maior. Então, a resultante, gente, é para cima. O elétronzinho aqui, ó, resultante. Tá bom? Alternativa C. Então, aqui a gente está usando bastante esse conceito de vetor, né? Oi. Como é que é? Desculpa. Então, vamos lá. Que ângulo é esse? Isso é uma boa pergunta. Que ângulo é esse aqui, ó? Nossa, entrou um negócio no meu olho. Que ângulo que é esse? Esse aqui, ó, gente, desculpa. Tô esfregando. Esse aqui, ó. Que ângulo que é esse? Eu tô dizendo isso porque é o seguinte: se esse ângulo for 120 graus, a força daqui ela é igual das duas aqui. Lembra aquele macete lá? Que ângulo é esse? 45, gente. Por que que é 45? Aliás, 45 não, 90. Por que que é 90? É o ângulo entre as duas diagonais. Então, por exemplo, se o cara pedisse para eu calcular essa força aqui, ó, ela vai ser essa raiz de 2. Tanto aqui, ó. E aqui é a mesma coisa, tá? Você faz por Pitágoras. Questão 7. Tem um quadrado aqui, quezão. Isso daqui é quezão. Quezinho. Uhum. Ele fala então o seguinte: três partículas eletrizadas com cargas quezão estão fixas nos vértices ABC. Tá ali. Uma quarta carga, uma quarta partícula eletrizada com carga quezinho fica no vértice D. Para que a força resultante sobre a partícula colocada em B seja nula, puta que pariu, hein?
Nossa. Lembrei agora. Então, ele quer que qual partícula tenha força zero? A B. A B acho que é essa daqui, né? Tá. Tá. Aí, olhando nas alternativas, a gente percebe que existe um questionamento aqui sobre o sinal da carga, perceberam? Tem umas que a carga está negativa e tem outras que a carga está positiva. Então, vamos devagar aqui. Uma boa estratégia para a gente resolver essa questão seria começar com as forças que nós conhecemos. Ó, essas duas cargas estão se repelindo, tudo bem? Então, aqui existe uma força. A força de repulsão eu vou colocar de azul, tá? Aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma força F. Tá, agora para um pouquinho aqui. Quanto vale essa força F? O problema ele é todo literal. Se vocês observarem as alternativas, o valor de Qzinho vai sair em função de Qzão. Então, não fica, tipo, perturbado. Tipo assim, faz a conta. Escreve assim, ó. K, Q quadrado sobre L quadrado. Então, fica assim, ó. K, Q1, Q2. E eu estou chamando a distância de L, que é o lado do quadrado. Simples, tá? Agora, veja que importante. Se isso está acontecendo aqui, ó, aqui também tem que acontecer a mesma coisa, gente. Entre essas duas cargas, existirá uma força de repulsão. E outra coisa, essa força de repulsão ela é igual a outra daqui. Porque, veja, essas duas cargas são as mesmas e essa distância aqui é igual para os dois. Tá bom? Vocês já conseguem dizer para mim o sinal da carga? Negativo. Essa carga tem que ser negativa. Veja por quê. Quando você tirar o resultante dessas duas, essa força não vai estar para cima. Então, essa carga tem que puxar ela para cá, para ela ficar parada. Ele quer que essa carga fique parada. Então, ó, essas duas forças, elas precisam ser anuladas por uma terceira, que, que tem que ser atrativa, gente. Oi. Não, ó. Pensa assim, se você tirar a resultante dessas duas, ela vai estar para cá. Ok. Que tipo de força anularia essa? Então, ela tem que ser negativa. Porque se você quer que ela seja atraída, ela tem que ter sinal oposto dessa. Eu quero uma força assim, ó. Eu quero essa força aqui, ó. Para que essa força seja puxando ela para cá, essa carga, que é quem estava agindo, tem que ser de sinal trocado. Então, eu já tenho certeza que esse maluco é negativo. Vocês acompanharam o raciocínio, pessoal? Então, vamos repetir mais uma vez só. Essas duas forças aqui são repulsivas, porque as cargas aqui têm o mesmo sinal. Eu imaginei, então, que essas duas forças vão me dar uma resultante para lá. Se eu quero que essa terceira carga aqui fique parada, eu preciso gerar uma força no sentido oposto. Essa força no sentido oposto, ela vai ser provocada por essa carga. Portanto, ela tem que ser negativa. Tá bom? Oi. Pode. Você descobre no final da conta. Você está em função de quê? O que acontece é o seguinte, ela tem que ter sinal trocado. Tá? Agora, se ele não fala nada, eu estou achando que isso aqui é positivo. Né? Eu acho que isso aqui é positivo. Bom, e agora, o que que eu faço? Eu acho. Eu acho o quê? O que que eu tenho que achar aqui, gente? Eu sei que vocês já estão com fome, já começou, né? Aquela. Gente, rápido aqui, ó. Isso aqui não é F, isso aqui não é F. Isso aqui é F raiz de 2. Pitágoras.
Graças a Deus é 90 graus. Agora, quanto vale F? Então veja, essa força aqui, ó, ela tem que ser F raiz de 2. Tá? Eu já estou mentalizando a resultante por Pitágoras. Então, esta força precisa ter o mesmo módulo que aquela ali. Então fica assim, ó. F' igual a F raiz de 2. Tá bom? Então fica assim, ó. Quem é F'? Lembrando que eu preciso abrir essas fórmulas, porque eu quero achar o Qzinho, né? Então, vocês perceberam que a gente, de uma certa maneira, chegou numa coisa parecida com isso aqui, ó? Então veja que são problemas que estão sempre trabalhando com a mesma situação. O que pode ferrar a nossa vida é o tipo de sistema, tá? Então aqui fica assim, ó, K, Qzinho, Qzão, sobre. Devagar aqui, ó. Eu estou calculando a força de vermelhinho. K, Qzinho, Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Quanto que é a distância aqui? P, ou L raiz de 2. L raiz de 2. Ficou assim, ó. Isso é igual a F raiz de 2. Mas quem é F? Então fica K, Q quadrado, sobre L ao quadrado. Puta, vai dar certinho, ó. Dá para cancelar os Ks. Dá para cancelar um Qzinho daqui, ó. Um Qzão, perdão. Com um Qzão ao quadrado. Ó. Hã, né? Aí fica assim, Q sobre. Isso ao quadrado, gente, dá o quê? 2L2. 2L ao quadrado. Isso é igual a Qzão sobre L ao quadrado. 2. Ah, eu esqueci do raiz de 2 aqui, verdade. Faltou um raizinho de 2 aqui. Ó, ficou assim. Aí eu cancelo esses L's, tá bom? Aí o Qzinho deu quanto? 2 Qzão, raiz de 2. Esse aqui é o módulo, né? Tem alternativa disso? Duas ou uma? Uma só? Ah, então ele foi bonzinho, né? Ah, olha lá, tá vendo como ele foi filho da puta? Ele pôs as duas, a positiva e a negativa. Então, no final das contas, a gente ia ter que tomar essa decisão mesmo, tá, gente? Então, duas coisas, tá, gente? A questão do valor é a conta, mas todo mundo entende por que tem que ser negativo, então? Por conta da resultante zero, tá? A carga deve ser negativa. Que? Pode falar. Ah. Ele deve estar, na verdade, ele deve estar sofrendo as mesmas forças atrativas, né? Ele é atraído para cima e para cá. A resultante nele é, é, isso mesmo. Ele quem? O Quezinho? Se ele fosse positivo, estaria para cá. Isso. Pô, mas vocês estão me quebrando também, cara. Os caras ficam trocando carga toda hora. Mas, gente, cadê o sinal? Então é positivo. Uai, gente, quando eu escrevo isso aqui, ó, isso é um número positivo para mim, não é? Eu preciso fazer isso sempre? Não. Então, para mim, cuidado, que a gente começa a entrar numa paranoia, né? O sinal está escondido lá dentro. Eu sei. Eu tenho certeza que esse sinal está aqui dentro.
Só não tô vendo. E esse aqui, na verdade, não é negativo. Você tá aqui dentro, é positivo. Calma, tá, gente? Mas é verdade, pessoal, um pouquinho. É verdade o que vocês falaram. Se aqui fosse negativo, negativo, negativo e positivo também daria. Daria, tá? Vocês têm razão nisso. Só nisso. Você tá preocupada com isso, né? Eu já percebi que você tá tentando me pegar desde o começo lá. Você tá me questionando sobre essa história. Eu tô percebendo. É, sim, é. Isso é perseguição. Mas quem que me disse que esse aqui é positivo? Quem que me disse? Fala, Sara, você ia perguntar alguma coisa? Meu Deus. Gerou polêmica o bagulho aqui. Eu ia colocar um hexágono, nem vou mais, tá? Que, devagar. Que força você está falando? Essa força? Como assim pra cá? Ah, tá, tá. Ok. Ah, não tem mais problema. Tá. Vai. Ah. Não, 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 não. Você não pode falar que essa resultante anula essa, porque elas são corpos diferentes. Uma força, ela só anula a outra se elas estiverem no mesmo corpo. Por isso que eu falei, ó, essa força, ela veio de onde? Da resultante dessas duas. Ok. Uma terceira força precisa anular ela, mas no mesmo corpo. Porque qual que é o problema? Essa carga não pode ser positiva, porque se ela for positiva, essa força, ela vira para cá também. Aí o corpo não fica parado. Entendeu? Tá? Será que coloco mais um? Não, né? Não vou colocar, não. Bom, vamos continuar então a teoria? Então, olha, na nossa sequência, a gente entra no que se pode chamar de eletrostática 2, que é campo elétrico e potencial elétrico. Os caras estão discutindo ainda. Impressionante. Nossa, gente. Vocês gastam tanta energia com essas coisas, gente. Vocês querem compartilhar aí alguma coisa ainda que não ficou estabelecido? Ah, tá. Não, é que tá rolando uma discussão aqui na frente. Definiram. Entendi. Complexo, né? É, porque aquela carga negativa, se ela for negativa, o menos dela vira paz, né? Vai logo. Parece aqueles loucos de rua falando, né? Ah. Não, fica tranquila. Fica tranquila. Sabe por quê? O cara que vai montar a questão, ele vai deixar claro isso. Entendeu? Para não dar esse problema. Então ele fala, olha, isso aqui é a carga Q maior que zero. Porque eu confesso que essa interpretação ela tem esse problema, porque ele não fala que o Qzão era maior que zero. Ele podia ter falado. Então, geralmente, para não dar esse pepino, o que que eles fazem? Eles falam, considere que Qzão é maior que zero, ou Qzinho é maior que zero. Aí você automaticamente consegue pegar. Entendeu? Pode ficar tranquila que não vai dar chabu, não. Porque senão você teria que explicar desse jeito que você está falando aí, né? Não. Aí a prova não é redação, né? Porque você imagina o tanto de palavra que você ia gastar para explicar. Mas, o desenho, é verdade. Desenho também funciona. Ah, ainda bem que acabou já. Não, o pior de tudo é que o pior ainda vem agora, né? Que é o campo elétrico. Então, vamos lá. A gente entende, vamos tentar conectar as coisas. A gente entende que existe uma coisa na matéria chamada carga elétrica. Essa coisa
ela ocorre, essa carga elétrica, em função da própria natureza da matéria, que é ser feita de partículas subatômicas, sobretudo os prótons e nêutrons, de elétrons, perdão. Uma vez que exista uma carga, essa carga ela pode atrair ou repelir outras cargas, desde que elas estejam próximas o suficiente. E é sobre essa questão do próximas que a aula vai começar, que a gente vai começar a falar agora. É, se eu estou dizendo que uma carga precisa estar próxima da outra para poder interagir, significa que a partir do momento que essa carga está numa região do espaço, aquela região do espaço ela começa a apresentar propriedades que antes não havia. O que eu quero dizer com isso? Se eu pego uma carga positiva e ponho ela aqui, e ponho uma outra carga negativa aqui, automaticamente ela se atrai, não é? Agora, e se eu colocasse só essa carga negativa aqui, ela se atrairia por alguma coisa? Não. Então, veja, o espaço ele pode mudar de características. O que eu quero dizer com isso? Eu posso colocar uma carga num ponto no espaço e não acontecer porra nenhuma nela. Ou eu posso colocar uma carga no espaço e ela miraculosamente começar a andar. Toda vez que você põe uma carga no espaço e ela miraculosamente começa a andar, você vai dizer que ela está dentro de um campo. Então, tipo, campo elétrico é uma propriedade que o espaço pode adquirir em algumas circunstâncias. Como é que eu sei se esses, por exemplo, como é que eu sei se aqui tem campo elétrico? Aqui, nesse lugar que nós estamos juntos aqui. Se eu quiser saber se aqui tem campo elétrico, eu pego uma carga e ponho ela aqui. E solto. E fico observando ela. Se ela se movimentar, eu sei que ela está dentro de um campo. Se você parar para analisar friamente, é exatamente a mesma definição de campo gravitacional. Por exemplo, aqui nesse espaço em que nós estamos, existe um campo gravitacional? Prova. Põe um corpo e deixa ele andar. Todo corpo, quando colocado num campo, sofre ação de força. Só que existem campos de naturezas diferentes. Existem campos, por exemplo, que só a massa é afetada por ele. É o campo gravitacional. Existem campos que a carga vai ser afetada, que é o campo elétrico, ok? Então, a gente pode começar a falar de campo elétrico como sendo uma propriedade associada a uma região no espaço, a uma região no espaço. Então, campo é uma propriedade. O campo ele não está lá eternamente. Ele pode ser ativado ou desativado. Uma vez que o campo exista, esse campo vai dar para uma partícula força. Então vamos escrever aqui, ó. A existência do campo gera força elétrica sobre cargas. Sobre cargas. Tudo bem? Então, eu criando um campo, eu posso deixar uma carga se movimentar. Aí tem toda aquela balela que a gente já estava falando faz um tempo, né? Que nós vamos chegar nisso, tá? Que é justamente aqui que acontece a transformação de energia. Então, você tem um campo, você posiciona uma carga nesse campo, abandona a carga e deixa a força fazer trabalho. Uma vez que a força faz trabalho sobre a carga, ela transforma energia potencial em cinética. Pronto, geramos energia elétrica. Essa é a dinâmica da coisa. É igualzinho o peso. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse campo, tá? Problemas. Problemas sérios. Nós estamos falando de uma grandeza que, infelizmente, é vetorial.
E por que que a gente sabe que campo é vetorial, né? Antes da gente entrar nessa discussão. Tudo que é vetorial tem valor, direção e sentido, certo? Veja que interessante isso, gente. Só para a gente entender a questão do vetor. Imagina que você tem uma carga positiva aqui, parada. E aí eu coloco aqui uma carga negativa. E solto a carga negativa. Quando eu soltar a carga negativa, ela vai andar nessa direção aqui, não vai, ó? Ok? Tá. Agora pensa comigo, a gente estava fazendo probleminhas disso até agora há pouco. Imagina se que, ao invés de eu colocar essa carga só, eu coloque uma outra carga aqui. E aí eu solto essa carga. Será que essa carga agora vai andar para cá? Ou ela vai andar para cá? Não, ela vai andar numa direção intermediária. Por quê? Não, não pode ter a palavra equilíbrio aqui porque a carga está andando. Não, por causa da ocorrência de dois campos. É aqui que está a história. Gente, cada carga vai gerar um campo em volta dela. Então, por exemplo, se eu deixar só essa carga aqui e botar aquela ali, essa carga ela vai criar um campo que tem uma direção. A direção de um campo ela é muito mágica. Por quê? Ela vai dizer se a carga vai andar ela vai dizer basicamente em qual eixo a carga vai andar. Então, por exemplo, se eu tenho um campo na direção horizontal, isso significa que essa carga ela só pode andar para a direita ou para a esquerda. Se eu tenho um campo aqui e um outro campo aqui, a gente vai ter uma mistura de campos. Então, esse é o problema. Se cada carga cria um campo, como que eu estudo campos simultâneos gerados por carga? Vetor. Então, campo, ele precisa de módulo, direção e sentido. Tá bom? Módulo, direção e sentido. A questão mais complexa é a questão da direção e do sentido, tá? Que a gente vai deixar para discutir depois. Vamos primeiro falar do módulo, porque o módulo é sempre mais gostoso de falar. Que é conta. Não tem muito que ficar preocupado com direita, esquerda, é valor. Tá? Então vamos começar. Vou escrever aqui, ó, análise do campo elétrico. Ah, peraí. Antes de falar da análise do campo elétrico. O campo elétrico pode ser produzido pela presença de cargas elétricas no espaço. Não é espaço de espaço sideral, tá? Não, vou deixar assim melhor. Então, tipo assim, onde tem campo elétrico? Onde tiver carga elétrica, tá bom? Tem uma carga aqui, então em volta tem um campo. Não tem a carga, não tem campo. Tá? O campo é uma propriedade que ela é ativada e desativada. Tá? É o caso da gravidade. Só existe gravidade onde tem o quê? Massa. Massa. Planeta, Sol. Tá? Então, para ter campo gravitacional, precisa ter massa. Para ter campo elétrico, precisa ter uma carga. Pelo menos uma carga. Tá bom? Campo elétrico é produzido pela presença de cargas elétricas. Veja que aqui tem uma questão. O que produz campo? Uma carga. E o que, que vai sentir a presença do campo? Outra carga. É igual à gravidade. O que produz gravidade? Massa. O que, que sente a gravidade? Massa. Então aqui nós temos um problema. Para que a gente não se confunda durante o estudo do campo, a gente vai se referir a essas cargas com nomes. A carga que você vai posicionar no espaço para gerar um campo, eu vou chamar de carga geradora. E eu vou precisar de uma segunda carga para provar que ela está no campo. Essa carga eu chamo de carga de prova. As duas são cargas elétricas, tá, pessoal? Só que elas vão ganhar sobrenomes.
Uma carga gera e a outra sofre, tá? Então, ó, carga geradora, eu vou chamar de quesão G. Produz o campo. Produz o campo, ok? E a carga que vai perceber a presença do campo é a carga de prova. Carga de prova. Geralmente nós costumamos usar para carga de prova a letra Qzinho, tá? Sofre ação do campo. Do campo. Além do campo elétrico e do campo gravitacional, a gente vai falar também do campo magnético, tá? Que é o terceiro campo que a gente estuda na física. Qual que é o lance então, pessoal? Eu tenho uma carga que vai produzir o campo e eu tenho uma carga que eu vou usar para perceber a presença do nosso campo, ok? Tá. Outra coisa, a gente, em tese, qualquer coisa que tem carga gera campo. Só que no vestibular existem alguns objetos criadores de campo que são especiais. Então, quem são os criadores de campo no vestibular? Criadores de campo nos vestibulares. Bom, a gente vai começar com o criador de campo elétrico mais simples que tem, que é aquela maldita esfera pontiforme, tá? Esfera pontiforme. Nossa, pontiforme. Não é o campo que mais aparece. Ele é o campo que a gente, ele é importante porque a gente consegue entender conceitos por ele, mas esse não é o campo que mais aparece. Depois a gente vai pegar um objeto que não é uma esfera pontiforme. Ah, essa daqui é uma esfera pontiforme maciça. Depois eu vou pegar uma esfera oca para estudar o campo elétrico nela. Esfera oca. Tá? Então você tem os condutores maciços e os condutores sólidos, os condutores ocos, perdão. E depois o grande, o mais fodão, que é o campo elétrico gerado por placas paralelas. E esse cai muito. Quando cai, né? Quando cai campo elétrico, eles preferem o campo de placa paralela. Como que funciona esse campo de placa paralela? Ao invés de você ter uma bolinha carregada, não importa se ela é maciça ou não, você vai ter duas placas. Você vai ter uma placa positiva e uma placa negativa. Então você tem dois objetos carregados. A partir do momento que você tem dois objetos carregados, aqui no meio, ó, vai surgir um campo elétrico. Esse campo elétrico é muito famoso, tá? Depois a gente fala sobre ele no longo da história. Fechou? Bom, dito tudo isso, vamos falar do módulo do campo agora. Agora sim, tá? Módulo do campo. Para a gente poder calcular o módulo do campo, vamos deduzir uma. Não deduzir, mas vamos definir o que é o módulo. O que seria o módulo do campo? Vamos pensar um pouco sobre isso. É, Para você entender a questão do módulo, vamos imaginar uma situação assim, ó, não tem nada a ver com o campo elétrico, tá? O meu peso é o mesmo na Terra e na Lua? Não. Por que não? Porque o campo gravitacional da Terra é diferente do campo gravitacional da Lua. O que isso quer dizer na prática? Eu, quando estou na Lua, sou puxado por uma força-peso diferente da força-peso que eu estou na Terra. Então, eu posso concluir, ver se isso faz sentido, que o campo é mais forte na Terra do que na Lua. Quer dizer, o mesmo corpo, ele é atraído de maneiras diferentes pelos dois planetas, né? Pelo Terra e pela Lua, no caso. Porque os campos são diferentes. Então, a melhor maneira de você perceber o quanto um campo é forte ou não
é colocar o corpo nele e medir a força que ele faz. Então veja que interessante. Imagina o seguinte, ó. Você tem aqui uma carga geradora. Nossa Senhora. Uma carga geradora. Como ela é uma carga geradora, eu vou imaginar que ela está fixa. Como se fosse um sol. E aí eu vou colocar aqui a nossa queridona carguinha de prova. Como se fosse um planeta em volta dele. Ok? Obviamente, aqui existe uma distância entre as duas cargas. Tudo bem? O fato é o seguinte: uma vez que eu coloquei a carga aqui, essa carga ela vai experimentar uma força, que pode ser atrativa ou repulsiva, mas ela vai experimentar uma força. Quanto maior for a força que ela experimenta, mais forte é o campo onde ela está. Faz sentido isso? Eu posso, por exemplo, colocar a carga aqui e a força ser muito pequenininha. Aí eu digo assim: ah, esse campo aí é fraco. Ou o módulo dele é baixo, né? Agora eu posso colocar a carga aqui e ser uma baita força, pois esse campo é forte. Então, eu vou definir o campo elétrico, o módulo dele, né? Como sendo o módulo da força elétrica dividido pela carga de prova. Também em módulo. Tudo em módulo, tá? Lembre-se que ao trabalhar com vetores, a gente não precisa ficar preocupado com positivo e negativo. Vetor é vetor, tá? Então, a gente pode definir campo como sendo uma razão entre a força que a carga sofre e o valor dela. Isso fica mais fácil de entender quando a gente começa a olhar para as unidades, né? Bom, força elétrica é Newton, carga é Coulomb. Então, o campo elétrico ele vai ter uma unidade que é o Newton por Coulomb. Portanto, Newton por Coulomb no sistema internacional. Um exemplo. Eu escrevi aqui uma frase e eu queria que vocês tentassem me explicar o que ela significa, tá? Então, a frase é a seguinte. Primeiro eu vou colocar aqui o desenho. Vou colocar primeiro o texto. O campo elétrico no ponto A. O campo elétrico no ponto A de uma região no espaço, de uma região no espaço, tem módulo, sei lá, 3 vezes 10 elevado à quinta newtons por coulomb. Então, vamos tentar entender o que essa frase quer dizer. Você está lá lendo um exercício de eletrostática e aparece essa frase, ó. O campo elétrico, presta atenção em cada palavra. O campo no ponto A. Aqui, o campo elétrico no ponto A de uma região no espaço. Então veja que na frase existe a questão região e ponto. É importante que a gente tenha essa percepção pelo seguinte: aqui nós temos uma carga geradora. Em qualquer ponto em volta da carga, eu vou ter um campo elétrico. Então eu vou ter um campo aqui, eu vou ter um campo aqui, um campo aqui, um campo, um campo, um campo. Então o campo, ele é uma propriedade de um lugar. Só que ele se manifesta numa região.
onde cada ponto vai ter um valor diferente. Então, é muito comum aparecer nos exercícios, quando ele vai falar de um campo elétrico, ele fala, ó, é o campo em algum lugar. Ele tem que te dar localização. Não é, o campo elétrico. Porque dependendo do lugar onde você posiciona o corpo, esse campo pode ser mais forte ou mais fraco. Tá? Então, ó, o campo elétrico no ponto A de uma região no espaço tem módulo 3, 10 a quinta Newton por Coulomb. Então significa o seguinte, ó. Imagina que essa região aqui seja um campo elétrico. Importante, né? Se existe um campo elétrico, existe alguém que o criou. Eu não vou posicionar quem criou ele aqui. Eu sei que tem aqui uma carga de geradora. Agora eu vou escolher um ponto. Esse aqui é o ponto A. Ah, por que você escolheu aí? Pode ser qualquer ponto. Nesse ponto, o campo vale 3, 10 a quinta Newton por Coulomb. Isso significa dizer que esse ponto aqui também é 3, 10 a quinta? Cada ponto vai ter um valor. Ali é 3, 10 a quinta. Tudo bem? Isso significa o seguinte: se eu colocar uma carga de prova aqui, o que acontece? Ela vai sofrer uma força. Com certeza. Eu não sei se vai ser para cima, para baixo. Não sei. Porque eu não sei onde está a carga geradora. Ok? Até aqui? Então isso é um problema. Se você desenha um campo assim e você não localiza a carga geradora, se o exercício pedir para você dizer para onde ela vai, nós teremos um problema. Daqui a pouco a gente resolve isso. O fato é o seguinte: se essa carga for colocada nesse ponto, qual a força que ela vai sofrer? Isso por Coulomb. Por Coulomb, cuidado. Por Coulomb. O que significa isso? Ó, se a carga de prova for de 1 Coulomb, qual vai ser a força que ela vai sofrer? 3, 10 a quinta. Mas ela não. E veja que aqui nós não estamos discutindo o tipo de força, se é atrativa ou repulsiva. Eu estou no campo do módulo. Então, por exemplo, se eu botar uma carguinha aqui de 1 Coulomb, eu já sei a força que ela vai ter. Olha que legal, porque se eu sei a força, eu calculo a aceleração. Se eu calculo a aceleração, eu consigo calcular a variação de energia cinética. Tá? Então, a gente vai fazer toda essa evolução de cálculo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. E se essa coitada dessa carga de prova tiver meio Coulomb? Bom, vocês percebem que a relação do campo elétrico ela vai ser sempre por Coulomb. Bom, se 1 Coulomb sofre essa força, meio Coulomb vai sofrer o quê? Tudo bem. Tudo bem? E se a carga tiver 10 Coulomb? Ah, então responde para mim uma coisa. O que é carga? Ó, se 1 Coulomb sofre 3, 10 a quinta, 10 sofre 3, 10 a sexta, não é? O que é carga, então? Exatamente. Carga é a capacidade que uma carga tem de sentir o campo. Ou melhor, carga é a capacidade que um corpo tem de sentir o campo. Olha que interessante. Quanto mais carga o corpo tem, mais ele sente o campo. Leia-se pela palavra sente aqui, pessoal, uma coisa figurada. Eu não estou falando que a carga sente alguma coisa. É uma força. Veja, carga de meio Coulomb, campo pequenininho. Carga de 10 coulombs, o campo é maior. Então, carga é uma propriedade da matéria que a torna sensível ao campo. Isso que é carga, tá? Na acepção mais física da palavra. Ó, carga é, portanto, a propriedade da matéria
da matéria que a torna sensível ao campo elétrico. Então é muito louco a gente falar sobre essa questão da carga, porque uma coisa é você dizer assim, olha, a carga existe por causa do elétron. Ok, estou dando a origem da carga. Mas o que que a carga mede de fato? A carga mede a capacidade que aquele corpo tem de sentir o campo elétrico. Então, se o corpo tem carga alta, o que que eu tenho certeza que vai acontecer com ele quando eu botar ele num campo elétrico? Ele vai sofrer uma força alta. Se um corpo não tem carga, não tem ação de campo elétrico. Faz sentido isso? Fala aí. Não, veja, o ponto A é um ponto que tem campo elétrico. Eu posso medir o campo elétrico em qualquer outro lugar. Isso, isso. Tudo isso que eu estou falando aqui é para o ponto A. Por exemplo, se eu trocar as cargas de prova de A para B, para eu conseguir fazer essas contas, eu vou precisar saber o valor no campo B. Porque isso é uma coisa louca. O valor 3, 10 a quinta, ele é aqui. Por exemplo, imagina agora que eu pegue um outro ponto aqui, B, e aí eu chego para você e falo assim, ó, no ponto B, o campo elétrico ele vale 10 a quinta. Estou inventando o valor aqui. Então veja, nesse ponto aqui, o campo vale 3, 10 a quinta. Nesse ponto aqui, o campo vale 10 a quinta. Isso significa que se você pegar essas cargas de prova e colocá-las naquele ponto, cada uma vai ter uma outra força. Então, por exemplo, quanto que uma carga de prova de 1 coulomb vai sentir aqui? 10 a quinta. Porque é por coulomb. Quanto que uma carga de prova vai sentir aqui se ela for de meio coulomb? Ela vai sofrer meio 10 a quinta ou 5 10 a quarta. Quanto que a carga de prova vai sentir naquele ponto B se ela tiver 10 coulombs? Então, tipo assim, né? O que eu tô fazendo? Nossa. Então, porque agora eu lembrei de uma frase importante. Campo elétrico é a propriedade de um ponto no espaço. Essa frase é muito importante. Campo elétrico é a propriedade em um ponto. Então, tipo, aqui é diferente daqui. Não, 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 agora não. Porque tem coisas aqui que eu não contei ainda. Por isso que eu não coloquei a carga de prova, eu não coloquei as cargas geradoras. Que, por exemplo, vocês deveriam estar se perguntando: por que que o campo aqui é diferente daqui? Porque a gente não sabe nem onde está a carga geradora. E porque, por exemplo, a carga geradora ela não necessariamente está aqui no meio. Sei lá, ela pode estar numa situação em que ela esteja, por exemplo, aqui, ó. Ela está mais próxima do ponto A do que do ponto B. Então, tipo, a gente consegue ter uma noção de onde está a carga geradora. Você sabe que o campo aqui é mais forte que aqui. Beleza. Então, se eu tivesse que chutar alguma coisa, se o cara perguntasse para mim assim, ó, onde que você acha que está a carga de prova? Olha, eu chutaria por aqui, ó. Vocês entendem por que que eu chutaria por aqui? Está mais próxima do ponto A do que do ponto B. Campo mais fraco. Entendeu? Tá? Au. Vamos lá? Pode falar. Sim.
Nesse tipo de situação, não. Porque aqui o problema não é quantidade de matéria que importa, é quantidade de carga. Sim, sim, pode. Pode. Você vai ter sistemas onde você vai precisar isolar, relacionar força elétrica com peso. Então pode acontecer. Só lembrando que massa não tem a ver com carga. Se o corpo tem massa, ele tem peso. Se o corpo tem carga, ele tem força elétrica. São coisas diferentes. Não, não, não tem como. Matematicamente não tem como.